Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula, vamos trabalhar com duas funções, PROC-V e indireto, para fazer uma busca de dados dinâmica. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha e antes de eu começar aqui a aula, eu vou dar dois recados. O primeiro aqui, essa aula aqui é baseada em uma planilha que o Anderson Egídio me enviou, uma dúvida que ele tinha em relação a fazer uma busca entre planilhas. E aí eu vou usar aqui como exemplo mais ou menos o que era a ideia dele, o que era a dúvida dele. Mudei algumas coisas aqui, mas a fórmula é a mesma que eu passei para ele para tirar a dúvida. Segundo aqui, vou falar novamente sobre a função indireto, que é uma função que gera muitas dúvidas. Ela é bem interessante, a gente consegue fazer bastante coisa interessante com o indireto. E eu tenho outras aulas que falam sobre a função indireto, e um dos usuários aqui do canal, o Osvaldo, ele perguntou sobre a função indireto funcionar em pastas de trabalho fechadas. Bom, apesar de todo esse poder do indireto, eu falo bastante dela, ela não funciona com pastas de trabalho fechada. Na verdade, a maioria das funções não funcionam. Então, para usar o indireto fazendo referência a outras pastas de trabalho, essas pastas têm que estar abertas, senão não funciona. Uma função ou outra funciona, como por exemplo somar produto, também já expliquei aqui numa aula, que a gente pode buscar informações com a planilha fechada, com a pasta de trabalho fechada. Mas o indireto não, você vai ter que ter obrigatoriamente os arquivos abertos, né? Os arquivos estão envolvidos aí na fórmula. Bom, então vamos lá, qual é a ideia aqui? Eu tenho uma planilha principal, chamei de relatório, e algumas outras filiais, né, de 1 a 5. Você vai observar que existe um padrão, né, todas as filiais aqui, todas as planilhas de filiais têm uma coluna de produto e uma coluna de valor. São os mesmos produtos, porém com valores diferentes. Então, por exemplo, o relatório eu vou buscar as informações, mas na filial 1, o notebook ele custa R$ 1.299. Já na filial 4, ele é R$ 1.248, então são valores diferentes. Na filial 5, eu tenho um scanner por R$ 397. Na filial 2, o scanner é R$ 399. Então, o objetivo é fazer uma fórmula dinâmica, uma busca de dados dinâmica. Se eu tenho esse produto pendrive, eu quero buscar ele na filial 1, porque o pendrive pode aparecer novamente, como está aqui, mas na filial 3. Então, essa coluna aqui vai ser importante para fazer com que o nome que esteja aqui vire uma referência de planilha. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos combinar duas funções, PROC-V e indireto. Vou fazer o passo a passo, primeiro fazendo só com a PROC-V, como você já sabe que eu costumo fazer, depois a gente junta o indireto dentro da PROC-V. Vai funcionar assim, ó. Vou clicar aqui em D3, guia fórmulas, pesquisa e referência, PROC-V. Qual é o meu valor procurado? Está aqui, ó, do primeiro produto da lista, pendrive 16 GB. Qual a minha matriz tabela? Vou fazer primeiro só com a PROC-V. No exemplo aqui eu quero buscar na filial 1. Então venho aqui na filial 1, seleciono o meu intervalo aqui, são essas duas colunas. Eu vou querer como resultado aqui o valor. Então é a segunda coluna do intervalo. Número índice coluna 2. Procurar intervalo 0, porque é um valor exato. A primeira fórmula vai funcionar. A primeira fórmula sempre funciona, né? A ideia é depois automatizar isso aqui para as outras. Então, selecionando aqui uma PROC-V simples, funcionou aqui, ó, buscou o pendrive, filial 1, eu tenho aqui 22,58, está aqui o resultado. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero copiar essa fórmula e ele mudar aqui, ó. Então, na verdade, no próximo ele não pode procurar na filial 1, ele tem que procurar na filial 3. Vou fazer assim, ó. Vou clicar no inserir função e eu vou fixar esse intervalo aqui, só para você ver que eu vou copiar a fórmula e não vai funcionar. F4, né, o cifrão, dou um OK, puxo aqui, quer dizer, a fórmula funciona, mas ele busca as informações sempre na filial 1, que eu indiquei para o Excel aqui, ó, filial 1, esse intervalo, B3 até C7. Ó. Você vê que os valores se repetem, o notebook aqui já está na filial 3, mas ele está buscando na filial 1. Ó, o notebook aqui, o mesmo valor, se você ver, ó, todos esses valores estão aqui na filial 1. Como é que nós vamos automatizar essa fórmula? Primeiro, o que a gente vai mudar? Vai mudar isso aqui, ó. O intervalo B3 até C7 vai ser sempre o mesmo.
Agora eu tenho que mudar esse texto aqui, de filial 1. Vamos fazer assim, ó. Vou clicar no inserir função. Deixa eu tirar esse cifrão daqui. Então, F4 de novo, que ele não vai ser necessário quando a gente poderia deixar ele ali, tá? Não influenciar não, mas eu vou tirar ele aqui, porque ele não vai ser necessário, porque a gente vai trocar de planilhas. Bom, então é o seguinte, eu tenho aqui, eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl X para recortar, tá? Ctrl X, recortei. Aqui eu vou inserir a função indireto, porque essa matriz tabela tem que ser dinâmica. Então, clico na setinha aqui, venho aqui, o indireto está aqui. Se não tivesse aqui, você clicaria em mais funções e procuraria ela. Indireto. E vou colar o que eu recortei, né? Ctrl V. Está aqui. Vou colocar isso aqui entre aspas duplas. Você vai ver aqui o endereço. Só que ó, se eu deixar isso assim, dar um OK e puxar, é a mesma coisa que eu tinha anteriormente. Vai ficar sempre filial 1. Esse filial 1, que é um texto digitado, é uma constante, tem que ser uma variável, tem que ser uma célula, né? Eu vou apontar para uma célula, que no caso é essa daqui, e aí quando eu puxo para baixo, esses nomes vão mudando. Esses nomes mudando vão fazer referência às planilhas que estão aqui. Vou apagar esse filial 1 daqui. Existe um detalhe importantíssimo aqui, que é quando tem o nome da planilha tem espaços, ele coloca um apóstrofo na frente. Isso é importante, tá? Ele já colocou automaticamente, porque eu fiz primeiro, com a filial 1, selecionando, normal, sem fazer automatização, ele já colocou ali. Se eu não tivesse feito isso aí, de ter feito o primeiro exemplo com a PROC-V simples, para depois alterar agora, se você quiser fazer direto, tem que digitar o apóstrofo ali, não pode esquecer, porque o nome tem espaço. Isso também é a causa de muitos erros, de às vezes a forma não está funcionando, o indireto não está conseguindo buscar informação. Por quê? Porque se tiver espaço no nome, tem que ter um apóstrofo antes e no final do nome. Bom, então eu vou deixar esse apóstrofo aqui. Vou colocar uma aspas duplas aqui, ó, para fechar ele. Por quê? Eu começo com apóstrofo. Depois vem o quê? Vem o nome que está aqui. Eu vou usar o E comercial para concatenar essas informações. Então, tenho aqui o E comercial. E eu vou clicar aqui nessa célula. Clicando aqui, o que vai acontecer? Essa fórmula faz referência a filial 1. Quando eu puxar para baixo, essa fórmula vai fazer referência a filial 3. Depois essa filial 1, então eu consigo fazer essa fórmula dinâmica usando esse argumento como nome de planilha aqui no indireto. Então tem um apóstrofo por causa do espaço, e filial 1, né? Depois eu vou ter um E novamente. Ele vai vir com outro apóstrofo aqui, lembra que é no início e no final do nome. E vou abrir aspas duplas aqui, ó. Que é para abrir aqui, já tem uma fechando aqui, eu não preciso fechar. Dá uma olhadinha aqui do lado, ó. Olha o endereço que ele criou. Filial 1, o apóstrofo aqui no início e no final, exclamação B3 até C7. É o mesmo endereço que tinha antes, mas agora é dinâmico, porque não está digitado o filial 1 aqui. Ele vai buscar as informações que estão na célula. Vou clicar em OK. Tá aqui, eu vou puxar na alça. Você vê que os valores vão mudar. Ó, agora eu tenho esse valor 1.295 do notebook na filial 3. Vamos lá. Filial 3, notebook 1.295. Um outro notebook aqui, ó, da filial 4, já é um valor diferente, 1.248. Filial 4, 1.248. Então a gente consegue com isso fazer com que esse valor da célula vire uma referência de planilha. Lembra-se que o principal objetivo aqui do indireto é pegar um texto e transformar em uma referência de célula. Foi o que acabamos de fazer agora. Isso daqui é um texto. Ó. Esse apóstrofo E, B3, E, outro apóstrofo, exclamação, B3 até C7. Tudo entre aspas duplas é um texto. Só que com o indireto, ele converte isso numa referência de célula. Se eu tivesse isso aqui diretamente na matriz tabela da PROC-V, ia dar errado, porque ele não ia entender que eu quero converter isso aí, ele não entende que eu quero fazer com que os nomes filial 1, 2 e 3, que estão na coluna B, apontem para as planilhas para fazer essa fórmula dinâmica. Então, meu amigo, chegando ao final dessa aula, uma aula rápida, mas para um assunto importante, PROC-V indireto. Então, assim, o indireto, como eu sempre falo, ele é bem interessante, é bom que você pratique, cuidado com essa questão do apóstrofo. E a aula foi baseada numa dúvida do Anderson Egídio.
que mandou por e-mail, e eu trouxe aqui mais ou menos a ideia, e aí a gente consegue mostrar isso aí para mais pessoas, né? E ponto importante também, o comentário do Osvaldo foi em relação à planilha tem que estar aberta, né? A gente não consegue fazer essa fórmula do indireto buscando informação em uma planilha, uma pasta de trabalho fechada, né? Então, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Aldo, ele perguntou sobre a função indireto funcionar em pastas de trabalho fechadas. Bom, apesar de todo esse poder do indireto, eu falo bastante dela, ela não funciona com pasta de trabalho fechada. Na verdade, a maioria das funções não funcionam. Então, para trabalhar com duas funções, PROC-V e indireto, para fazer uma busca de dados dinâmica. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma planilha e antes de eu começar aqui a aula, eu vou dar 2 recados. O primeiro aqui, essa aula. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula, vamos para tirar dúvida. Segunda aqui, vou falar novamente sobre a função indireto, que é uma função que gera muitas dúvidas, ela é bem interessante, a gente consegue fazer bastante coisa interessante com o indireto. E eu tenho outras aulas que falam sobre a função indireto, e um dos usuários aqui do canal, hoje que é baseada em uma planilha que o Anderson Egídio me enviou, uma dúvida que ele tinha em relação a fazer uma busca entre planilhas. E aí eu vou usar aqui como exemplo mais ou menos o que era a ideia dele, o que era a dúvida dele. Mudei algumas coisas aqui, mas a fórmula é a mesma que eu passei para ele.